Olá pessoal, mais uma semana e estamos aqui de novo, como prometido, um vídeo todas as semanas. E eu queria fazer um pedido para vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês acham que pode ser útil de alguma forma, se você puder compartilhar com algum amigo, com algum familiar que você acha que possa ser útil, eu agradeceria. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma corrente do bem, né, diante de um cenário que a gente vive hoje tão catastrófico do mundo de uma maneira geral, né? Tantas coisas acontecendo aí, iminência de guerra, iminência de conflito entre países, entre nações, entre famílias. A gente vê tanta coisa acontecendo todos os dias e a gente entende que algo está faltando nisso tudo, né? Algo está faltando, tem uma lacuna muito grande na existência humana e eu não tenho dúvida que essa lacuna é Deus, né? Deus preencher essa lacuna na vida das pessoas para que elas possam enxergar a essência e não apenas o que a gente vê aqui na matéria, né? Levando em conta que a gente busca passar por essa terra da melhor forma e sempre em busca de uma vida espiritual, onde a gente vai, depois que a gente passar desse mundo material, é, a gente tem, acho que, o compromisso de fazer com que a vida das pessoas possa ser melhor aqui na Terra, né? E eu queria começar falando com vocês que é algo sobre a questão de o quanto as pessoas têm sofrido com transtornos mentais, né? Eu acho que isso é um mal que vem assolando a humanidade há bastante tempo e eu já queria começar aqui com vocês trazendo alguns dados estatísticos aqui de como a saúde mental das pessoas tem sido afetada no decorrer dos tempos. E só para vocês terem ideia aqui, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2000, cerca de 615 milhões de pessoas sofriam de algum transtorno mental. E que é um número bastante preocupante, né? E já em 2020 esse número passou para 970 milhões de pessoas. E, e agora em 2023, recente, estima-se que uma em cada 6 pessoas sofrem de algum transtorno mental. Isso significa que em torno de 17% da população mundial ela sofre hoje de algum transtorno mental. E dentre eles, assim, os que mais encabeçam aí essa lista, né? Primeiro é a ansiedade, que eu acho que a ansiedade é uma coisa que muita gente sofre hoje em dia. A segunda, a depressão, que é uma coisa séria, e eu já fiz parte dessa estatística também, eu sei o quanto isso destrói a vida e a alma da pessoa. E terceiro, são transtornos alimentares, né? E hoje a gente vive num tempo de muita comparação entre as pessoas, né? A, a rede social traz isso muito à mostra, né? Ela cria um lifestyle, um estilo de vida onde as pessoas enxergam todo mundo, onde todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo tem uma família perfeita, tem um emprego perfeito. E ali necessariamente, não necessariamente é o que realmente acontece, mas é o que se mostra. E isso acaba sendo parte contribui, ajuda a potencializar, né, todo é, esse crescimento gigantesco que vem acontecendo, né, em relação ao aumento de transtornos mentais que as pessoas vêm sofrendo. E não só isso, né? A gente, também a nossa vida, o nosso cotidiano, tudo que a gente vem passando, e se a gente for olhar aí para os últimos, sei lá, 10 anos, quanta coisa já aconteceu, né? Depressões econômicas, pandemia, guerras, ameaça aí de conflito com um país com outro, ou o aumento da criminalidade em diversos países, né? Em alguns casos, o crime organizado tomando conta de um país ou de uma cidade específica.
Então, tudo isso vai gerando uma situação de bastante insegurança nas pessoas, né? E também a questão das notícias, né, que são propagadas sem nenhum tipo de responsabilidade, notícias às vezes não necessariamente reais, notícias fabricadas, e que são as famosas fake news, e isso vai potencializando ainda mais e gerando medo, gerando pânico nas pessoas, e isso vai impactando sem dúvida nenhuma a saúde mental das pessoas, né? E eu gosto muito aqui, Jesus fala muito sobre essa questão da ansiedade e da saúde mental de uma forma bastante específica. Quando a gente olha uma boa parte do Sermão da Montanha, é, ele fala bastante disso, né? Quando no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao 34, do Sermão da Montanha, basicamente ele está falando da questão da saúde mental, né? Então, por exemplo, no verso 25 ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, as nossas preocupações muitas vezes elas estão baseadas no que a gente enxerga, que é a matéria, não é? E isso faz com que a gente se apegue nisso como sendo uma segurança para a nossa vida, porque é algo que é palpável. Então, quando você enxerga alguma coisa, é muito mais fácil de você atribuir algum tipo de segurança, do que a gente realmente descansar e entender que, acima de tudo, tem um plano maior para cada um de nós, e só basta que a gente possa descansar e fazer a nossa parte sempre, colocar na mão de Deus, para que Deus possa fazer a parte dele. E às vezes a gente quer fazer esse papel também, e como a gente não tem essa capacidade, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se deprimindo, a gente acaba gerando ansiedade e acaba gerando uma série de conflitos e uma série de angústias dentro de cada um de nós. E aí Jesus ainda continua, né? No verso 26 ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Né? Então, o que ele está dizendo é que o ser humano, como que foi feito na imagem e semelhança do Senhor, não tem mais valor do que um pássaro, por exemplo, que é um ser que sem dúvida nenhuma faz parte da natureza, e é uma criação de Deus também, mas ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, claramente, nós como seres humanos somos muito mais importantes. E se ele está cuidando, se Deus está cuidando de uma ave, por que não cuidaria de nós, né? Porque ele nos faria sofrer. E muitas vezes a gente coloca isso na nossa mente, né? Muitas vezes a pessoa deixa de acreditar ou ela se torna um agnóstico, vamos dizer assim, um ateu, em função de que ele acha que Deus está vendo tudo isso acontecendo e não está fazendo nada, né? E, e as coisas não são tão simples assim, né? É muito fácil a gente julgar pela nossa ótica o que seria certo e o que seria errado, quando a gente não tem toda a visão do pacote completo do que poderia acontecer, né, do que cada uma das nossas decisões geraria de uma forma global, de uma forma muito mais ampla. Né? Então, por isso, a gente tem que ter a confiança de que a soberania de Deus é o que faz com que o mundo continue, e a gente só tem que entregar aí a nossa fé, a nossa confiança, para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível, e não baseado na nossa vontade, mas baseado na vontade de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí continua, né? No 27 ele fala: e qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não é? Às vezes a gente se preocupa demasiadamente com algumas coisas, mas se você parar para pensar, a tua preocupação ou a tua indignação ou qualquer coisa,
o quanto isso pode mudar em termos de acrescentar dias na sua vida ou de mudar uma circunstância radicalmente, né? O que pode mudar sim é o joelho no chão e oração, fazendo a nossa parte, entregando para que Deus faça dele. Eu sempre gosto de falar sempre isso, porque isso tem sido um mantra na minha vida, porque durante muito tempo eu sofri em função disso. Eu fazia as orações, eu acreditava que aquilo simplesmente era o suficiente, e talvez as minhas orações eram simplesmente palavras soltas, mas dentro de mim eu não tinha convicção de que aquilo podia acontecer. Então hoje eu tenho trabalhado isso dentro de mim, e eu costumo dizer que a mente é o grande vilão para que a gente consiga atingir um ponto onde a paz possa ser estabelecida na nossa vida. Então, enquanto a gente não vencer essa barreira na nossa mente, eu já disse isso no vídeo anterior e repito, a gente vai continuar sofrendo e não conseguindo avançar no que se refere à nossa vida espiritual. E aí continua ainda, o Sermão da Montanha para mim é um negócio, meu Deus do céu, quando eu leio, às vezes eu 99% das vezes eu me emociono, porque as coisas que são ditas aqui são inacreditáveis. E no verso 28 ele diz: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai que crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Ou seja, ele está dizendo de tudo que você precisa. Você não tem que se preocupar com as coisas de uma maneira onde óbvio, você não vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam mais uma vez, mas eu digo, a preocupação excessiva te traz angústia, a preocupação excessiva te cega, porque você não consegue enxergar alternativas ou maneiras de vencer aquilo. E como eu mostrei aqui nos dados estatísticos, quão grande tem sido o crescimento, né, das doenças, aí, dos transtornos mentais que as pessoas têm vivido, muito em função disso, a pressão que cada um coloca sobre si, gera uma angústia sobre-humana, coisa que a gente já não consegue lidar com isso, né? E aí, continuam aqui, no 29 aqui, contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas, né? Então ele dá continuidade dizendo, comparando aí na época que Salomão era um homem visto como sendo um homem muito rico e com isso também ele se vestia muito bem, tinha roupas muito bonitas. Mas aqui ninguém está falando da questão material, aqui é algo mais abrangente ainda do que simplesmente a questão material. E aí ele está dizendo assim, ele sempre fazendo essa comparação, né? Ele sempre traz essa reflexão. Jesus tinha uma maneira muito inteligente de trazer os pontos, né? Ele sempre traz a pessoa para refletir a respeito daquilo. Então ele diz, bom, se os lírios do campo eles são cuidados, por que Deus não daria a você vestimenta? E aí no 31, no 30, ele rebate isso, ele complementa isso, né, na comparação que ele começou lá no 27, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá mais a vós, homens de pequena fé? Então, mais uma vez ele tá fazendo esse contraponto aí. E aí ele, no 31, ele meio que dá uma fechada aqui, né, dizendo assim: portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Aí você fala, mas a pessoa só pensa em comer, beber e vestir? Nós estamos falando aqui, pessoal, de mais de 2000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás, a gente não tinha a pessoa não queria ela não tinha um iPhone, né? Ela não tinha um carro, ela não tinha nada disso, né? Nós estamos falando aqui de coisas que eram essenciais para a pessoa naquele momento e sem dúvida nenhuma hoje também são coisas essenciais, né? A gente que acaba criando complexidades para a nossa vida e achando que a gente precisa de muito mais outras coisas para viver,
Mas está falando de coisas essenciais, importantes, e os exemplos estão todos baseados em cima disso, né? E aí ele fala muito claramente aqui para a gente não andar ansioso em relação a isso, né? Seguir nosso caminho, colocar a nossa confiança em Deus, de que Ele vai estar proporcionando o que é melhor para cada um de nós, mas seguindo em frente, né? E aí no 33 aqui ele fala algo muito interessante, que é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí fecha no 34: portanto não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, a gente está vivendo muito ou no passado ou no futuro. O passado não existe mais. O passado já foi. Não há nada que você possa fazer para mudar o seu passado. E não há nada que você possa fazer para chegar no seu futuro. Mas há algo que você pode fazer agora para redefinir o seu futuro. Então, o seu passado não pode ser alterado, mas o seu presente pode ser utilizado para mudar o curso da sua vida e construir um novo futuro. E isso não acontece do dia para a noite, não é amanhã que isso vai acontecer, isso é um processo. É um processo porque durante o processo você precisa desenvolver algumas coisas que varia de em cada pessoa, depende de algo distinto, e na receita não é a mesma para todas as pessoas, mas cada um tem dentro de si algo a ser desenvolvido, algo a ser aprimorado, e o tempo vai fazer com que isso aconteça, não é? E apenas o exercício e a meditação diária na palavra vai trazer com que você consiga encontrar alternativas e meios para que essas habilidades ou essas mudanças de comportamento ocorram no processo. E aí já está quase 20 minutos aqui, eu queria encerrar o vídeo, então eu encerro dizendo o seguinte: hoje a gente reclama muito das coisas, né, do mundo, do que está acontecendo, mas eu paro às vezes para pensar, o mundo poderia ser um lugar perfeito. Você já parou para pensar a natureza, como ela foi construída, como tudo funciona de uma maneira harmoniosa, como tudo é perfeito, como tudo é feito de uma maneira onde o ser humano tem acesso a recursos, tem acesso a uma série de coisas, mas mesmo assim a gente decide todos os dias a, a destruir, a não contribuir, a ter uma vida egoísta, a não olhar para o próximo, a não olhar para o teu amigo, olhar para o teu familiar. Eu acho que se a gente quer construir algo melhor e a gente está reclamando hoje que o mundo está um lugar inóspito para viver, talvez você deva olhar no espelho. A resposta pode estar aí, né? Você olhar para você e dizer, bom, acho que parte da resposta vem de mim. Eu quero dizer uma coisa, eu já também tive esse pensamento, né? Dizendo, ninguém faz nada, não sei o quê. Ninguém me incluía também nesse aspecto. Então, começa a fazer a tua parte. Vamos começar a criar uma corrente do bem, vamos dizer assim, né? Vamos mudar essa história, vamos mudar esse contexto, vamos evitar discussões, vamos evitar discussões políticas, discussões a troco de nada, ou querer deixar com que o nosso orgulho, o nosso ego sobressaia diante de cada um. Nós podemos mudar esse mundo. Depende de cada um de nós, das nossas atitudes e, sem dúvida, sempre olhando para cima, né? A direção é sempre para cima, né? Quando a gente olha para cima, olha para o alto, a gente enxerga aí onde é que está o caminho, onde é que está a mira, né? Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê para onde a gente tem que seguir. Então eu quero deixar essa última palavra aqui para você, fazer uma breve oração pedindo para que Deus possa
despertar isso em cada um de nós, né? Esse lado bom que existe em cada um de nós. Então, queria rapidamente fazer uma oração aqui pedindo, Deus, querido Deus, pedimos aqui o Senhor possa estar olhando para cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, que ele possa ter sido uma fonte de inspiração de alguma forma e que hoje possa ser um dia de mudança para cada um e que possamos refletir o que cada um pode fazer diferente no decorrer das nossas vidas, para que possamos, ó Deus, impactar outras pessoas, transformar a vida de outras pessoas, ajudar aqueles que precisa, confortar aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa nos dar a palavra certa, a habilidade correta, Senhor, e que o Senhor abençoe, Senhor, a casa e a vida de cada um das pessoas que estão aqui assistindo, Senhor. Quero lhe agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado, pessoal, e a semana que vem a gente se vê.